Então tá, Luiz, depois a gente conversa melhor. Olá, pessoal. Aqui é Márcio Coco. Estamos começando a live de número 9 da novena de São Miguel Arcanjo. Hoje, dia de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Estamos no 9º dia. Ontem tivemos um probleminha. A internet ontem estava meio complicada. Caiu a internet do Mateus umas 2 vezes e depois o Instagram não salvou a live. Infelizmente foi maravilhosa. Nós vamos depois só fazer uma inserção ali do 8º dia para deixar salvo redondo. Hoje a nossa live vai ser com o professor Joel Gracioso, uma graça de pessoa, uma bênção de pessoa, um dos grandes presentes de Deus na minha vida, na vida da Escola Quírios. O professor Joel Gracioso é uma bênção. E ele já está aqui, eu vou estar chamando ele para participar. Enquanto o pessoal está entrando para a live, a gente está entrando um pouco mais cedo hoje, em função do horário do Joel também. Maravilha, já te aceitei aqui, Joel. Um pouco deve estar vindo. Grande Joel Gracioso. E aí, Márcio? Tudo bom? E aí, meu amado? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Graças a Deus, na luta. Então, a gente está... Eu estava falando com o pessoal aqui, né, enquanto estava aguardando, o pessoal vai entrando, essa live vai ficar salva, então, além das pessoas que estão acompanhando hoje, a gente vai estar com a live salva. Essa live, pessoal, ela estava marcada para o 12h30, nós tivemos que antecipar um pouco em função dos horários do Joel. E se você entrar aí e não já estiver acontecendo, não tem problema, a live vai ficar salva. E eu brinquei com o Joel, né? O Joel é mais importante do que o relógio. Então vamos fazer ao meio-dia. Eu aqui na correria da escola já vou me atrasar um pouquinho, mas vamos lá. Joel, vamos começar? Vamos fazer uma oração? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua presença, pela vida do Joel e por teres nos dado São Miguel Arcanjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande Joel! Saudade tua, mano! E aí, tudo bem? Como é que tá a coisa? Graças a Deus, escola acontecendo. Tu aí sempre na correria, que te acompanha nas redes aí, tá sempre correndo. Sim. Amanhã cedo eu já tô indo para Goiânia. Glória, graças a Deus. Meu amado, Deus abençoe sempre mais a tua missão. Joel, não vou perder muito tempo falando aqui. Eu quero te escutar e todo mundo quer te escutar. Fala com a gente sobre os anjos, meu irmão. Hoje é o dia de São Miguel. Escutasse a música? Sim, muito bonita. Já tinha ouvido lá, né? Antes, aí hoje eu ouvi de novo. Muito bonita. Isso eu tenho que te mostrar. Tudo bom. Já fala com a gente um pouquinho sobre os anjos, sobre São Miguel Arcanjo aí, e a gente beber das tuas palavras. Então, quando a gente fala dos anjos, né, Márcio, eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né? Ou seja, infelizmente, depois do Concílio Vaticano II, os cristãos muitas vezes foram deixando a fé nos anjos, né, um pouco de lado, né? E, enfim, foi se perdendo muitas vezes essa compreensão da importância dos anjos na nossa vida, quem são os anjos, de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa fé, com as Sagradas Escrituras, com a tradição, etc. Então, tanto que, na realidade, você vê na década de 80,
90, por exemplo, um retorno muito forte na questão dos anjos, mas infelizmente não tanto por intermédio da tradição cristã, mas muitas vezes mais pela via do esoterismo, né? E isso acabou gerando muitas vezes muitas confusões, digamos assim, né? Agora, quando de fato nós analisamos com calma quem são os anjos, de acordo com a fé católica, com a fé cristã, a gente vê que é uma realidade admirável, uma coisa muito, muito séria, né? Muito bonita. Ou seja, o próprio termo anjo, né? A palavra anjo, que vem do grego, ela não expressa o que essa criatura é, né? De ser um mensageiro perante Deus, né? O mensageiro de Deus perante os homens, né? Ou seja, no fundo, como diz o Papa Francisco, né, todos nós temos aí grandes amigos, né? E os anjos são esses grandes amigos que Deus nos deu para nos ajudar a chegar no céu, né? Então, de fato, nós temos aí um protetor, um auxiliar, alguém que muito, muito quer nos ajudar para que a gente chegue até o céu para contemplar a Deus, né, face a face, etc. Então, em primeiro lugar, é importante entender que os anjos, eles não são semideuses, né? Eles são criaturas. Eles foram feitos por Deus, né? Então, são criaturas feitas por Deus. E a função deles, a grande missão deles, além de adorar a Deus, contemplar a Deus, glorificar a Deus, né? Fazer parte de todo esse exército celeste, desse coro angelical, esse coro celeste, no fundo, também ser mensageiro de Deus perante os homens, né? Perante os povos, as nações, etc. Então, o termo anjo quer dizer mensageiro, mas o que esse mensageiro é? Ele cumpre essa função. O que ele é, na realidade, é uma criatura de Deus, é um puro espírito, né? É uma realidade puramente espiritual, ou seja, anjo não tem matéria, não tem corpo, né? Ele é um ser puramente espiritual, criado por Deus, feito por Deus, para ser, de fato, um mensageiro de Deus perante os homens, né? Portanto, os anjos, evidentemente, eles têm toda uma possibilidade de ação, né? Eles agem, sim, sobre as coisas, os minerais, os vegetais, aquilo que é material, né? Lógico que eles não se localizam no espaço ou agem no espaço como se fosse um objeto ou uma coisa corpórea, né? Mas eles têm toda uma influência e uma ação sobre essa realidade material e, de acordo com a vontade e permissão de Deus, podem fazer muitas coisas, né? Então, a tradição, por exemplo, do anjo da guarda, né, é uma coisa muito bonita, né? Essa ideia de que todo ser humano, quando ele é gerado ali desde o seu ventre, né, depois que nasce, tudo, ele tem um guardião. Ele tem alguém que o acompanha toda a existência, né? Então, o nosso anjo da guarda, ele vai nos acompanhar não só até a hora da morte, mas também depois. Se eu for para o purgatório, ele vai me acompanhar, intercedendo por mim, fazendo com que, de alguma forma, as pessoas lembrem de mim, rezem por mim, etc., né? Se eu for para o céu, ele também vai junto, porque a finalidade do anjo também, o seu filho vai contemplar a Deus, participar da vida de Deus, etc. Lógico, se eu for para o inferno, enfim, for condenado, o anjo não vai ficar triste, ele também vai contemplar a Deus, mas ele vai se regozijar, não na minha condenação, evidentemente, mas na justiça de Deus, né? Aceitando a justiça de Deus, etc. Então, o anjo, de fato, ele pode nos proteger, iluminar a nossa mente, né? Ele pode ter uma certa ação sobre a nossa sensibilidade, iluminando a nossa mente, mas ele não pode interferir na nossa vontade, por exemplo, né? Nem os anjos bons, digamos assim, e nem os demônios, que seriam os anjos maus, né? Ou seja, quando nós pensamos, de fato, numa realidade maléfica, né? Os anjos maus, nós não estamos pensando em seres que são iguais a Deus ou são divinos, mas em criaturas também. Ou seja, o demônio, o diabo, nada mais era do que um anjo bom que se rebelou contra Deus, né? Que, pela sua soberba, o seu orgulho, não aceitou
determinadas coisas reveladas por Deus e, portanto, se transformou num anjo corrompido, num anjo mau, etc. Pervertedor, né? Perverso e pervertedor. Então, toda essa realidade angelical, e eu tive a oportunidade já sempre de dar cursos sobre isso, é uma coisa muito linda, né? Você pega a história dos santos, né? Dos papas, né? A grande maioria faz referência a essa questão dos anjos, né? De maneira peculiar, São Miguel Arcanjo, né? Toda essa questão dos arcanjos, né? Ou seja, mesmo cada anjo aí, cada pessoa tendo o seu anjo, cada povo, etc., mas toda aquela coisa da hierarquia angelical, aqueles que estão mais próximos de Deus, né? Os querubins, os serafins, etc., os tronos, né? Ali representando toda a sabedoria de Deus, toda a bondade de Deus, o amor, né? E aqueles que de fato são mais específicos para combater o mal. Então, infelizmente, repito, a sociedade, mesmo o meio cristão, passou por um processo de secularização muito forte, né? E essa secularização acabou levando as pessoas, muitas vezes, a ficarem presas só ao que vê, ao que toca, né? Ou seja, a esquecer que existe toda uma realidade espiritual, né? Lógico, Deus em primeiro lugar, tudo, mas nós temos também todo um conjunto espirituais, né? Que de fato também interferem no nosso mundo, né? Interferem na nossa realidade. O anjo da guarda, os arcanjos, os anjos bons para nos ajudar, né? A se aproximar de Deus, a fazer a vontade de Deus, mas também os anjos maus agem no mundo, né? E sugerem enfim, propõem tantas coisas aos. Então, infelizmente, repito, devido ao secularismo e tantas coisas, as pessoas foram deixando isso de lado, né? E muitas vezes dizem que acreditam em Deus, mas elas acreditam às vezes muito mais no conceito que ela tem na cabeça dela do que de fato nessa realidade divina, né? Então, em primeiro lugar, os pontos que eu chamaria a atenção são esses, quer dizer, nós precisamos de fato resgatar um pouco essa importância dos anjos, não no sentido de semideuses, né? A gente vê como em várias tradições e povos, né, sempre houve essa discussão se entre Deus e os homens existiriam ou não seres intermediários. E a tradição bíblica, ela vem e lá no Antigo Testamento já aparece essa figura, né, do Malek, né, ou seja, essa figura às vezes que é um pouco confusa, às vezes é um enviado de Deus, às vezes parece que é o próprio Deus, né? E depois na própria tradição judaica isso vai ficando um pouco mais claro, né? Ou seja, de fato o anjo é uma criatura, não é o próprio Deus, é o enviado de Deus, mas de uma certa forma, se ele é um mensageiro e um enviado autorizado por Deus, então ele é portador de toda uma autoridade, de toda uma representatividade divina, né? Então, nesse sentido, é como se fosse o próprio Deus, né? Por um lado, não é, porque Deus é uma coisa, hoje é outra criatura, mas por outro lado, é como se fosse, né? Porque é um representante de Deus, é como se fosse um embaixador, né? Portanto, é portador de toda uma autoridade que foi dada a ele pelo próprio Deus. Então, muitas coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida, né? Muitas coisas. Principalmente se a pessoa cultiva toda uma intimidade, uma relação pessoal com o seu anjo da guarda, por exemplo, né? Rezando, pedindo a ele que ilumine a sua mente, que o ajude, que o fortaleça, né? Que de uma certa forma lhe dê ali toda uma ordem no âmbito da sua sensibilidade, seus sentimentos e afetos, né? Que o ajude a discernir as coisas. Enfim, o anjo com certeza age, né? Pedir para o meu anjo entrar em comunhão com o anjo da guarda do outro, né? Então, na tradição cristã, nós vamos ter relatos belíssimos na própria Sagrada Escritura, né? Você vai para o Novo Testamento, você vê na vida de Nosso Senhor, né, em Jesus ali, a presença muitas vezes da questão dos anjos, né? E quando você vai também no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, principalmente,
você vê como que a comunidade cristã primitiva, ela de fato acreditava profundamente nisso, né? Nesses seres angelicais, nesses seres espirituais, que muitas vezes se materializam, né? Assumem ali temporariamente toda uma realidade material para poder comunicar uma mensagem de Deus ou fazer de fato algo que Deus quer. Então a igreja, ela sempre valorizou isso, né? Logo, negar a fé nos anjos é negar a fé, uma fé, um dos pontos da fé católica. Essa é a verdade, né? Ou seja, infelizmente, às vezes tem muita gente que vai repetindo por aí, né? Ah, mas a fé nos anjos não é dogma, não sei o que, não. Mas é uma verdade de fé. É uma verdade de fé. Portanto, não acreditar na realidade dos anjos, bons ou maus, é negar uma verdade da fé, uma verdade de fé ensinada pela igreja, né? Então, no fundo, você tem ali uma dificuldade que muitos têm hoje, ou seja, devido talvez a todo, repito, a essa secularização provocou, digamos assim, um racionalismo, um naturalismo muito forte, e as pessoas acabam, né, muitas vezes desconfiando de tudo que lembra de uma certa forma, algo da questão do sobrenatural, né? Mas tanto a Sagrada Escritura quanto na tradição cristã nós vamos encontrar esses elementos, tanto que não é só a Igreja Católica, pegar as igrejas ortodoxas, a tradição oriental, frisa muito essa questão dos anjos, a tradição reformada também, enfim, protestante, também crê e fala na questão dos anjos, né? Mas, infelizmente, repito, muitas vezes isso foi deixado de lado. E, no meu entendimento, isso causou um prejuízo muito forte do ponto de vista do cultivo da espiritualidade, da vida cristã, né, nas mais diversas tradições. Né? Porque, repito, fé, se é algo que faz parte desse patrimônio cristão, etc., tanto na escritura quanto na tradição, desprezar isso, né, desconsiderar, como se os anjos fossem uma realidade meramente mitológica, né? Ou seja, um monte de fantasias, de mitos, e maneira de falar, digamos, de sentimentos humanos ou de realidades interiores. Então, esse viés meio, essa interpretação meio psicológica ou psicanalística da questão dos anjos, eu acho que acabou gerando, digamos assim, uma dificuldade grande, né, na própria identidade cristã. Tanto que aí, repito, você tem essa confusão hoje em dia, ou seja, porque no fundo a gente pode falar dos anjos a partir da fé cristã, da tradição bíblica, né, da tradição oral, etc. Mas existem muitos outros documentos que falam sobre isso de outras tradições. Tanto que você vai encontrar nos shoppings, por exemplo, um monte de livro que fala sobre anjos, mas é uma perspectiva mais ocultista, mais esotérica, etc. E evidentemente que é uma outra visão, é uma outra coisa, é uma outra compreensão. E para nós cristãos, os anjos é uma realidade admirável, porque são uma criatura puramente espiritual feita por Deus, para serem mensageiros, para nos ajudar a chegar até o céu. E atingir o fim último deles também, que é contemplar a Deus, amar a Deus e glorificar a Deus. Então, eu acho que essa unidade, essa aproximação, né, essa relação com os anjos, né? Tanto que na própria liturgia católica você vai ter a festa dos anjos, dos santos anjos, a festa do anjo da guarda, enfim, você vai ter festas litúrgicas específicas que, mesmo com toda a mudança calendário litúrgico feita a partir do Concílio Vaticano II, essa festa dos anjos continua, né? E São Miguel é lógico, quando você fala de São Miguel, acho que São Miguel é aquela, querendo ou não, né, tem uma dimensão simbólica aí também, no sentido quando fala quem como Deus, né? Sua própria música que você fez, você chama atenção para isso, a importância de Miguel liderando, né, todo um exército para mostrar que, de fato, nós não estamos sozinhos em toda essa batalha contra o mal. E existe, assim, eu acho que é só olhar no mundo, meu Deus, evidente que tem muita coisa que é responsabilidade do ser humano, das escolhas humanas, das decisões humanas, né? Mas é nítido também, muitas vezes, que o ser humano recebe auxílio, ajuda de toda uma realidade espiritual que transcende essas potencialidades naturais do ser humano. Entendeu? Então, acho que toda essa novena, todas essas lives que você está fazendo, a música que você está lançando, né? Eu acho que é uma grande forma, né, de fazer as pessoas
voltarem a pensar nessa realidade admirável feita por Deus, nessa coisa tão linda, né? Que são os arcanjos, os anjos da guarda, enfim, toda essa realidade celeste angelical, né? Que não tem um... Às vezes as pessoas brincam, perguntam para mim, professor, mas se cada um tem seu anjo da guarda, mas quantos anjos tem, né? Porque se cada um tem um e é individual, você tem o seu, eu tenho o meu, quer dizer, não se repete, né? Ou seja, você terminou a sua jornada aqui, o anjo dele terminou a jornada dele também. E vai lá para o céu contemplar a Deus, né? E só vai, enfim, terminar quando você terminar, chegar realmente no seu estado definitivo, né? Que é ou o céu ou, infelizmente, a questão do inferno. Então, a grande questão aí é que, com certeza, se existiram bilhões de pessoas, você tem bilhões de anjos, né? A Bíblia não fala que número que é, quantos são. A igreja fala que é uma infinidade de anjos. Deus criou todos os anjos e, com certeza, enquanto tiver seres humanos nascendo, cada um vai ter o seu anjo. E Deus já previu tudo isso, pode ficar tranquilo, já está tudo organizado. Então, eu só acho que a gente teria que se libertar de toda essa, por um lado, secularismo, racionalismo, que nos impede muitas vezes de ter essa fé simples nos santos anjos, né? E ao mesmo tempo, também é lógico, fugir muitas vezes de uma visão muito infantil, muito infantilista dos anjos, né? Então, uma fé um pouco mais madura. E principalmente, eu acho que, para mim, quando fala a questão dos anjos, o que mais me chama a atenção e realmente me leva a refletir é o anjo, ele tem um conhecimento, uma inteligência superior à nossa, um conhecimento muito mais profundo, né? E quando ele decide, enfim, ele decide já para sempre. Quando ele opta por algo, ele opta já para sempre por aquilo, devido ao tipo de conhecimento que ele tem. Mas é interessante que aí a gente vê o estrago que a soberba pode fazer mesmo, que o orgulho pode fazer. E, infelizmente, o ser humano ali na sua origem, ele imitou os anjos decaídos, né? Também foi soberbo e desobedeceu a Deus. E se rebelou. A diferença, lógico, como o conhecimento humano é mais complexo, enfim, possibilidade de falhas, o ser humano se arrepende e pode voltar para trás, o anjo não, né? Mas, pelo menos, a realidade dos anjos me leva a refletir sobre isso, né? Como que não vale a pena a soberba, não vale a pena o orgulho, mas, ao contrário, vale a pena ser um servidor de Deus, um mensageiro de Deus. Que é o que os anjos bons fazem, e me parece que todos nós também, de uma certa forma, somos chamados a ser, né? A gente foi criado por Deus para amar a Deus e servir a Deus. E glorificar a Deus. Glória a Deus, irmão. Essa realidade que nós temos, né, o natural e o sobrenatural, né, é algo que se perdeu nos anos, né? Essa busca por uma vida com Deus, uma vida interior, uma vida mística, né? Hoje, nós conversávamos hoje aqui na escola sobre a questão de como se perdeu a noção da própria santidade, da própria busca de ser de Deus, né? Porque hoje em dia, se a pessoa, mesmo dentro da igreja, a pessoa simplesmente não está mais no pecado mortal, ela já quer um lugarzinho no altar, já se acha santo. E, na verdade, é só, se a gente pegar Santa Teresa como referência, só entrou no castelo interior, para mim, início da primeira morada. Exato. Joel, nessa questão da nossa busca de santidade, busca de uma vida com Deus, busca de uma vida interior, como é que a gente pode ter o auxílio dos anjos, o anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, né? Como é que eles podem nos auxiliar? Isso é concreto? Isso é real? A gente consegue realmente contar com a ajuda deles? Como é que acontece? Até onde eles podem ajudar? O que eles podem fazer? Então, o que um anjo... a ação do anjo na nossa vida, no mundo, né? Ou seja, tem múltiplas ações e coisas que eles podem fazer. Lógico, eles não podem mover a nossa vontade. Somente Deus pode tocar a nossa vontade sem cancelar o livre-arbítrio presente nela, né? Ou seja,
O demônio não tem esse poder e os anjos bons não têm esse poder de mover a vontade, tocar a vontade, né? Mas um anjo pode iluminar, por exemplo, a minha mente, a minha inteligência, né? Ele pode ajudar nessa iluminação para que eu compreenda melhor as coisas. Então, acho que uma primeira coisa que a gente tem que pedir nessa relação com os anjos, nas orações, é pedir realmente que ele nos ilumine. Ilumine a nossa inteligência, né? Portanto, nos ajude a compreender melhor a realidade, as situações, a vontade de Deus, né? Então, a questão da iluminação da inteligência é muito séria, né? Agora, o anjo também, de uma certa forma, ele tem é possível um certo tipo de ação dele sobre a nossa sensibilidade, né? Os nossos sentidos externos, a visão, tato, paladar, audição, né? E o sentido interno como a memória, a imaginação. Então, todos os dias, quando for fazer a oração no Santo Anjo da Guarda, de uma certa forma consagrar e entregar isso ao anjo, né? Pedir que ele realmente ajude na restauração da minha própria sensibilidade, na ordenação da minha sensibilidade, que ele toque a minha memória, principalmente para me ajudar a me libertar de todo tipo de lembrança que me escraviza, que me domina e que é negativa, né? Da mesma forma, a minha imaginação, a questão do imaginário ali, há uma coisa muito séria. Então, isso é um ponto fundamental, porque a pessoa, o demônio pode tocar, né, a questão da memória e da imaginação, por exemplo, os nossos sentidos, né? Então, da mesma forma que ele pode tocar, é importante que todos os dias, quando eu rezo, né, eu preciso rezar, essa é a verdade, Márcio. Ou seja, quando a gente pensa do ponto de vista prático, o ponto de vista prático é o seguinte, né, é ter uma vida de oração. Eu preciso todos os dias buscar e cultivar essa vida de oração de uma maneira muito simples com o meu anjo, né? E rezando, pedindo a sua ajuda, que ele me ilumine, que ele toque a minha memória, a minha imaginação, para que eu direcione tudo isso para Deus, de acordo com a vontade de Deus, para o bem, para a verdade, para o belo, né? E que ele, de uma certa forma, vá tirando de mim tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que atrapalha, né? Etc, etc. Então, eu acho que, do ponto de vista prático, no sentido da vida interior, como pessoa, do cultivo dessa vida interior, isso ajuda muito. E os anjos têm poder, sim. Então, muitas vezes, o nosso anjo da guarda não nos ajuda porque a gente não pede ajuda, a gente não cultiva essa intimidade, a gente não crê na ação dele, né? Então, nós precisamos cultivar isso. Precisamos ter fé, precisamos pedir ajuda, auxílio, né? E, além de tudo isso, ele pode agir sim, ou seja, a igreja, teologicamente falando, um anjo pode provocar eventos naturais, um furacão, por exemplo, uma chuva, ele pode intervir nesse ponto, né? Ele pode intervir em fenômenos da natureza, ele pode agir sobre a matéria, né? Por isso que a gente tem que clamar muitas vezes a ajuda dele, né? A minha esposa, a Márcia, tem muito isso, né? E, enfim, pessoas que eu conheço que estão passando por dificuldades, às vezes coisas simples, sei lá, tenho dificuldade de dirigir, de estacionar, não consigo achar um lugar, eu peço ajuda do meu anjo e de repente aparece um lugar, uma vaga para estacionar. Então, para quem não tem fé, evidentemente vai dizer que é uma coisa ridícula, uma coisa idiota, né? Coincidência. Para quem tem fé, não, né? O anjo da guarda pode nos ajudar de uma forma muito séria no seu trabalho, na sua família, entendeu? Na comunidade, nos seus estudos, né? Por exemplo, se você tem uma dificuldade muito grande com uma pessoa, reze e peça para o seu anjo da guarda entrar em comunhão com o anjo da guarda dela, né? Para que de fato vá se quebrando toda essa animosidade, toda essa dificuldade. E tantas outras coisas poderiam ser ditas aqui. Então, não é uma questão meramente teórica de ficar em silêncio, meditando, não é suplicando, é rezando, é cultivando uma intimidade cada vez maior, pedindo para iluminar a minha inteligência, mover a minha sensibilidade, tocar a minha memória, a minha imaginação, né? Me fortalecer, me proteger, me livrar de todo mal.
O anjo é capaz de fazer tudo isso. Desde que eu creia de fato e peça a ajuda dele todos os dias. Né? E o problema é que o anjo mau não pede licença. Ele age e faz o que ele quer fazer e acabou. Né? E por aí vai. Então, no fundo, acho que não foi por acaso. Não foi à toa que Deus nos deu o anjo da guarda. É porque nós precisamos. Né? Nós precisamos, essa que é a questão. Tudo bem, Cristo é o único mediador, é o único salvador, a graça vem por intermédio de Cristo, mas Jesus, mesmo sendo o único mediador, ele também ele usa, né, instrumentos para nos salvar e nos ajudar. E eu não tenho dúvida que os santos anjos são um dos grandes instrumentos de Deus para a salvação do mundo, dos povos e das pessoas. Glória a Deus, Léo, que bênção. Uma bênção. É muito concreto, né? Escutando falar, fica bem claro que é muito concreto, é muito dia a dia, né? E toda essa questão da iluminação, da inteligência e o próprio a influência na imaginação, no sentido, também nas paixões, Joel, os anjos conseguem ter uma ingerência nas nossas paixões? Sim, porque envolve a questão da sensibilidade, né? Ou seja, na medida em que a maneira como as coisas me afetam e como eu me permito ser afetado, né? Então, ele também pode me ajudar nessa ordenação, né? Porque o ser humano sempre vai ter sentimentos ou paixões que nós somos afetados. A questão é como reagir perante tudo isso. Quem é que tem o comando, né? Quem é que tem Então, o anjo, ele também pode me ajudar a ordenar a minha sensibilidade, as minhas paixões e submetê-las à minha inteligência. Né? Me ajudar nesse sentido. Intercedendo, enfim. E agindo sobre a minha sensibilidade mesmo. Desde que eu me permita, desde que eu também peça ajuda. Etc. Né? É um auxílio para nós retomarmos o caminho das paixões. Sim. O problema é que nós, muitas vezes, repito, né? Nós temos um grande amigo, um auxiliar, só que nós não pedimos ajuda. A maioria nem acredita que ele existe, né? Então fica difícil. Fica bastante complicado. Sim. Joel, uma coisa prática aqui, tu tens horário, né? Então, quando tu tiver que sair, tu me avisa e a gente faz a novena também? Isso, já pode fazer, então, porque daqui a uns 2 minutinhos eu preciso sair. Tá, tu tens a novena aí? Oi? O pessoal te mandou, não? Meu pessoal te mandou a novena? Mandou, mas eu não consigo abrir aqui, Márcio. Tá, então vai me acompanhando aqui, a gente vai fazendo, tá bom? Pessoal, vamos então nos colocar na presença de Deus e do nosso anjo da guarda de São Miguel Arcanjo. Nós fazemos o 9º dia da novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos, ó Senhor, e socorrei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nona saudação. Pela intercessão de São Miguel, do coro celeste dos arcanjos, pedimos, Senhor, que esses espíritos bem-aventurados nos guardem sempre e principalmente na hora da nossa morte. Nos conduzam agora do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus,
nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos, livrai-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança. E fazei, pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais a fidelidade e perseverança em servir a Cristo. Temos 4 Pai Nossos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, o nosso anjo da guarda. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por prodígio, bondade e misericórdia, para a salvação dos homens, escolheste como príncipe de vossa Igreja, o gloriosíssimo São Miguel Arcanjo. Tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles possa nos afetar, mas que nos seja dado sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Meu amigo Joel, muito obrigado. Deus abençoe. Convido a hoje de noite, a gente vai estar lançando no YouTube e no Instagram o videoclipe da música Quem Como Deus. Então. Obrigado, irmão. Parabéns mais uma vez. Deus te abençoe. Obrigado a todos que acompanharam. E a gente vai se falando aí. Tchau, tchau. Estamos juntos sempre. Um abraço. Tchau, tchau.